E é muito interessante quando você começa a ler Romanos, que antes de você chegar ao capítulo 3, segunda parte, o capítulo 4, onde começa a falar dos sacrifícios, porque o capítulo 3, segunda parte, você pode ver Romanos, capítulo 3 de Romanos, você vê que é a partir do verso 21, mais ou menos perto da metade, tem 31 versos. Ou se quiser, de verso 19, 20 e 21, aí começa a falar da justificação, da redenção, da propiciação. Tudo isso, propiciação como base de redenção, redenção como base de justificação, nos está lembrando do altar de bronze, onde se sacrificava o cordeiro da propiciação, para obter redenção. Então, o altar de bronze começa, e os seus sacrifícios começam a ser descritos na metade do capítulo 3. Mas antes do capítulo 3 temos o capítulo 1, o capítulo 2 e a primeira parte do capítulo 3, que se corresponde com aquele trabalho da base de bronze. Na base de bronze eles tinham que chegar, feito por espelhos, para reconhecer que precisavam ser lavados, precisavam ser purificados, precisavam da expiação, porque a gente no mundo acha que não precisa de expiação. Então, por isso o Espírito Santo tem que fazer um trabalho. E o Senhor Jesus Cristo disse que um dos trabalhos que o Espírito Santo faria com o mundo é convencer o mundo de pecado, de justiça e de juízo. O Espírito Santo não só trabalha com os cristãos, o Espírito Santo também trabalha no mundo. E nós temos que aproveitar esse trabalho do Espírito Santo quando estamos orando por outras nações e quando estamos orando pela obra do Senhor em outras culturas islâmicas, budistas, hinduístas, ou ateias, ou panteístas, ou seculares. Temos que lembrar que o Espírito Santo convence o mundo de pecado. Então, esse é o trabalho da base de bronze, dos espelhos de bronze, convencer que precisamos da salvação. Então o Espírito Santo começa a convencer o mundo de pecado. E isso é o início de Romanos. Romanos começa a nos mostrar que somos indesculpáveis, que Deus deu um testemunho à luz da natureza, que o homem não pode se esconder, que as coisas invisíveis de Deus são claramente manifestas, seu eterno poder, sua deidade, através das coisas feitas, porque a luz que ilumina o átrio é a luz das estrelas, a luz do sol, a luz da lua, ou seja, a luz da natureza. A luz da natureza, como disse também Paulo em Atos dos Apóstolos, Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho. Ou seja, que Deus tem dado um testemunho que podemos chamar uma revelação geral. Não está falando tudo, mas está falando algo verdadeiro. E através disso está convencendo o mundo de pecado. E se há pecado, também haverá juízo. Mas também Ele quer nos conduzir à justiça. A única maneira de escapar do juízo é que recebamos o Messias, que é a nossa justiça. Javé Sidkenu, Javé nossa justiça. Aquele que era justo foi feito pecado, para que nós, pecadores, sejamos feitos justiça de Deus. Mas note que o Senhor Jesus não começou por justiça. O Espírito Santo convence de pecado, de justiça e de juízo. Amém? Começa a convencer de pecado. Então, esse é o propósito destes 3 primeiros capítulos.
Aqui nestes 3 primeiros capítulos de Romanos nos encontramos com aquela base, com aqueles espelhos para nos reconhecer, para ser convencidos que somos pecadores e, portanto, estamos debaixo de juízo, porque Deus é justo. Ou seja, que a lei, como aio, nos conduz a Cristo, graças a Deus, que no átrio não somente tinha baixa de bronze, graças a Deus que também tinha altar de bronze. No altar de bronze, o sacrifício expiatório e outros sacrifícios eram realizados. Então, capítulo 1 fala para o mundo em geral. E capítulo 2 fala para os próprios judeus, que eram mestres dos meninos, que ensinavam que não tem que roubar, que não tem que mentir, que não tem que fornicar, que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, que tem que amar a seu próximo como a si mesmo, mas nós mesmos que ensinamos, nós não obedecemos, nós somos também culpados. Assim que os espelhos continuam no capítulo 2. Para mostrar a culpabilidade dos gentios e também dos judeus. Dos que não têm em conta Deus e os que querem agradar a Deus na justiça própria. São expostos igualmente como culpados. Quando chega no capítulo 3, meu Deus, não há justo nenhum. Oh, meu Deus! Não há justo nenhum. Começa a falar de nossa língua, que é como de serpente. E bom, meu Deus, que trabalhinho desses 3 primeiros capítulos, Em verdade, eu sou um instrumento do Espírito para nos convencer de pecado, de justiça e de juízo. Aleluia. Mas aí, justamente no capítulo 3, na metade, mais ou menos, começa desde o verso 19 até 21 a introduzir a apresentação do altar de bronze, com suas diferentes classes de sacrifícios. Mas agora, aleluia, este agora é já uma etapa diferente. Porque já saímos de um assunto, passamos para outro. Agora, graças a Deus por este agora. Amém? Sem lei, com tudo que isso significa, sem lei, se manifestou a justiça. Aí vemos a ordem de Deus, não? Convencerá o mundo de pecado, de justiça. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Mostrar o altar. E começa a dizer: para todos os que creem, porque não há distinção.